Olá, turma! Hoje a nossa aula é de matemática e eu gostaria que vocês já pegassem o livro de vocês e deixassem lá na página 246 do livro de matemática, tá bom? Espero vocês! Página 246. Medir o tempo. Medir o tempo sempre foi uma preocupação das pessoas. Afinal, como saber o horário de acordar, de ir à escola, de ir trabalhar, de almoçar e de brincar? As pessoas inventaram diferentes maneiras de medir a passagem do tempo. Antigamente, olhavam para o céu e, de acordo com a posição do Sol, da Lua e das estrelas, obtinham uma medida aproximada do horário. Com o passar do tempo, diversos instrumentos foram inventados para facilitar a leitura das horas. Veja dois deles. Já ouviram falar do relógio de areia ou a ampulheta? É um instrumento formado por dois recipientes transparentes que deixam passar determinada quantidade de areia de um para o outro, em um intervalo regular de tempo, 30 minutos, 1 hora, 2 horas e etc. Relógio de sol. Vocês já ouviram falar do relógio de sol? O relógio de sol é formado por uma superfície plana que serve como mostrador e por um pino. Nessa superfície há várias linhas que indicam as horas. Nos dias de sol, a sombra do pino sobre o mostrador serve como um ponteiro indicando as horas, como em um relógio comum. Como a posição do Sol varia ao longo do dia, a sombra também vai se deslocando sobre o mostrador, e assim vemos a passagem das horas. Esse relógio de sol que está mostrando aí é na cidade de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Vou mostrar para vocês alguns relógios que vocês podem ver se vocês forem na Beira-Mar Norte, lá na UFSC ou em São José. Vou mostrar para vocês. Relógio de sol em Santa Catarina. Relógio de sol em Florianópolis, lá na Beira-Mar Norte, quando vocês estiverem caminhando lá e vocês vão encontrar esse relógio. O relógio de sol em Florianópolis, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. E o outro, na beira-mar de São José, também tem um relógio de sol. Continuando ainda a leitura do relógio de sol na página 246. Apesar de não ser incomum, há relógios de sol em várias cidades brasileiras. Além desses, há muitos outros tipos de relógio. Agora vamos estudar os dois mais usados atualmente. Página 247. Vamos trocar ideias. Você sabe como se chamam os tipos de relógio abaixo? Este relógio e este relógio. Como fazemos a leitura das horas indicadas em cada um deles? Tudo isso a gente vai saber agora. Leitura e escrita das horas no relógio analógico. Você já aprendeu a ler as horas no relógio analógico. Aprendeu também que ele tem um ponteiro que indica as horas, um ponteiro que indica os minutos e que muito deles tem um ponteiro que indica o segundo. Para indicar a medida das horas, usamos a letra H. Para a medida dos minutos, utilizamos a letra M, I, N. E para o segundo, utilizamos a letra S. Assim, escrever 3H, 20, M, I, N, 30, S é o mesmo que 3 horas, 20 minutos e 30 segundos. Você deve se lembrar que 1 hora tem 60 minutos, ou seja,
Quando o ponteiro dos minutos dar a volta completa no relógio, ele percorre 60 minutos. Isso também ocorre com o ponteiro dos segundos. Quando esse ponteiro dá uma volta completa no relógio, ele percorre 60 segundos. Observe a imagem abaixo. Temos ali ponteiro dos minutos, é aquele ponteiro grande. O intervalo de 5 minutos e intervalo de 5 segundos é o que corresponde a esses tracinhos que estão entre os números. O ponteiro pequeno, ele vai indicar horas. E o pontinho vermelho, aquele fininho, é um ponteiro dos segundos. No relógio analógico, entre um número e outro, há um intervalo de 5 minutos ou de 5 segundos. Dependendo de qual ponteiro estamos observando, para fazer a leitura dos minutos e do segundo, sempre iniciamos a contagem a partir do número 12. Página 248. Vamos aprender a fazer a leitura e a escrita das horas, dos minutos e dos segundos. No relógio a seguir, o ponteiro das horas está entre 2 e o 3. 2 e o 3. Isso quer dizer que já se passou 2 horas, mas que ainda não são 3 horas. Portanto, lemos 2 horas. Para fazer a leitura dos minutos, devemos começar a contar a partir do número 12 até chegar onde o ponteiro dos minutos está. No caso, até o 5. Do número 12 até o número 5, temos 5 intervalos de 5 minutos. Portanto, olha a tabuada aí, 5 vezes 5 é igual a 25 minutos. Para fazer a leitura dos segundos, deve começar do 12 até onde o ponteiro do segundo está. No caso, até o 3. Do número 12 até o número 3, temos 3 intervalos de 5 segundos. Portanto, 3 vezes 5 é igual a 15 segundos. A leitura, então, é feita da seguinte maneira: 2 horas, 25 minutos e 15 segundos. E é escrita com o símbolo 2H, 25MIN, 15S. Neste outro relógio, o ponteiro das horas continua marcando 2 horas. Mas agora o ponteiro dos minutos marca 40 minutos, pois 8 vezes 5 igual a 40. E o ponteiro do segundo marca 55 segundos, pois 11 vezes 5 é igual a 55. A leitura, então, é feita da seguinte maneira: 2 horas, 40 minutos e 55 segundos. E a escrita com símbolo é 2H, 40MIN, 55S. Em geral, no nosso dia a dia, dizemos apenas as horas e os minutos. Neste caso, a leitura não depende do ponteiro do segundo. Página 249. E quando o ponteiro dos minutos está no número 6 ou depois dele, podemos fazer a leitura das horas de 2 maneiras. Por exemplo, observe que o ponteiro dos minutos está no 6. Aqui. Neste caso, podemos ler 3 horas e 30 minutos, pois 6 vezes 5 é igual a 30. Ou 3 horas e meia, pois 30 minutos é a metade de 60 minutos, que é 1 hora. Observe que agora o ponteiro dos minutos está no número 8. 8. Neste caso, podemos ler 2 horas e 40 minutos, ou
20 minutos para as 3. Falta para chegar do 8 até o 12, falta 20 minutos. Atividade número 1. Faça a leitura e escreva as horas, os minutos e os segundos, indicado nos relógios. O ponteiro pequeno está apontando para o 8, então é 8 horas. O ponteiro grande ele está apontando para o 12, então os minutos são 00. Não é necessário colocar os minutos. E o ponteiro vermelho, ele não chegou bem no 4, que corresponde 20. Então, ele está 19 segundos. Ok? O que é para fazer? Leitura das páginas 246 a 249. Realizar as atividades das páginas 250 e 251. Então, tá, turma, hoje foi a nossa aula de matemática, medindo o tempo. Eu gostaria que vocês dessem mais uma lida lá no livro e também eu deixei para vocês um videozinho bem legal que fala sobre horas, relógio, tá bom? Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau! Olá, turminha Conta Toy! Olha só, hoje nós temos um relógio de ponteiro. Hoje vamos aprender a olhar os minutos neste relógio. E se você ainda não viu como olhar as horas em um relógio de ponteiro, clique nesse card aqui em cima. Então já vai deixando o seu like, porque hoje nós vamos aprender muito. Primeiro, nós vimos que cada um desses números representa uma hora. E também que o ponteiro pequeno é que representa as horas. E hoje nós vamos ver que o ponteiro grande representa os minutos. Mas como o ponteiro grande vai representar os minutos, indicando para o número que representa as horas. Para ajudar nessa parte de olhar os minutos, nós vamos escrever os números do lado de fora. Mas atenção, esses números não existem no relógio de verdade, hein? O número 12 representa 0 minutos, ou uma hora inteira. O número 1 representa 5 minutos. O número 2 representa 10 minutos, quando o ponteiro grande estiver apontado para ele. O número 3 representa 15 minutos. O 4 representa 20 minutos. O número 5 representa 25 minutos. O 6, 30 minutos. E até agora nós já fizemos metade do relógio, ou seja, meia hora. O número 7 representa 35 minutos. O número 8 é igual a 40 minutos, quando o ponteiro grande estiver apontado para ele. O número 9 representa 45 minutos. O número 10, 50 minutos. O número 11 representa 55 minutos. E olha só, repare que os números estão crescendo de 5 em 5. Então, vai ficar muito fácil de você lembrar. Então, vamos contar 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Mas e depois do 55? Vem 00? Significa que começou tudo de novo. É uma nova hora. Mas como o relógio de ponteiro indicaria que são 1 hora e 12 minutos, sendo que os minutos estão andando de 5 em 5. Mas como os minutos não andam só de 5 em 5 minutos, nós vamos fazer uns risquinhos para você entender melhor ainda. E olha só, são 4 risquinhos entre cada número. Tanto os pretos quanto os cor de laranja representam 1 minuto. Então, agora que já está tudo explicado, vamos aprender a olhar as horas e os minutos no relógio de ponteiro.
O ponteiro pequeno está apontando para o 12 e o ponteiro grande para o 6. Então, são 12:30 ou 00:30, ou que chamamos também de 12h30. Agora, o ponteiro pequeno está apontando para o 1 e o ponteiro grande está apontando para o 4. Portanto, são 1h20. Agora, para indicar que são 3h35, onde os ponteiros devem ficar? O ponteiro pequeno já está indicando para o número 3, porque são 3 horas. Mas e para indicar que são 35 minutos, onde o ponteiro grande deve ficar? Se você respondeu que o ponteiro grande deve ficar no 7, você acertou, porque são 3h35. Agora, o ponteiro pequeno está apontando para o 11 e o ponteiro grande apontando para o 5. Você sabe dizer que horas são? Isso mesmo! São 11h25. Para indicar que são 11h55, onde os ponteiros devem ficar? Será que assim está certo? O ponteiro grande deve ficar no 9? Parece que não está certo, pois o 9 indica 45 minutos. Então, o ponteiro grande deve ficar no 11 e o ponteiro pequeno também no 11. 11h55. Podem ser 11h55 da noite ou 11h55 da manhã. E para indicar que são 10h08, onde os ponteiros devem ficar, já que não tem nenhum número 8 onde os minutos estão? Para indicar que são 10h08, o ponteiro pequeno está indicando para o 10 e o ponteiro grande está entre o número 5 e o número 10, porque cada um desses risquinhos precisam ser contados. Então, vamos lá? Como nós precisamos saber a indicação de 8 minutos, 5, 6, 7, 8, 10h08. Esperamos que tenha aprendido, turminha, a olhar as horas e os minutos em um relógio de ponteiro. Tchau e até a próxima!